e aqui tá muito frio. Epa! Meu Apareci. Deus, Meu Deus. apareci depois de um tempo, a gente já tava aqui pensando, eu já, milhões de coisas, né? O senhor não é muito de se atrasar? É, ainda tem as minhas dificuldades com a tecnologia, Thalitinha. Ai, paizinho, faz parte. Eu vou tentar aqui não ser tão assim, né, muito afetiva, né? Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz com o senhor ter aceitado participar comigo desse bate-papo, não só pelo privilégio de ser sua filha, mas porque eu sei que o que flui do Senhor, o que flui do Senhor, assim, através do Espírito, é uma coisa maravilhosa, que não tem nem explicação. E eu sei que é o Espírito Santo que faz isso. Então, para mim, é um privilégio ter o Senhor nesse espaço, de poder compartilhar esse momento, da gente bater uma conversa, de também conversar, né, com o pessoal a respeito das coisas que têm ardido nos nossos corações. Muito feliz mesmo. Então, Uau! eu vou deixar o senhor se apresentar, falar quem o senhor é. E para quem não sabe, esse daqui também é meu pai, já apresento já. E estou muito feliz. Mas pode se apresentar, senão fica se apresentando. E eu vou Então tá. arrumar aqui também. Muito bom, Thalitinha. Uma honra minha, né? Uma honra muito grande de ser seu pai. Você é uma filha amada, uma filha maravilhosa, né? E é um presente de Deus estar aqui, né? Nessa live com você. Que todos que irão participar dessa live, né? Que possa ser muito abençoado e que a sua vida possa ser abrilhantada com toda sorte de bens. E, né, meu nome é Samuel, sou pai da Thalita. E que a vida de cada um de vocês hoje possa ser abrilhantada com toda sorte de bênção. E tem muitos filho pródigo que precisa voltar para a casa do pai. Existe um pai amado, existe um pai bondoso que preparou um banquete para esses filhos pródigos que vão voltar, né? E o pai sempre está de braços abertos para receber o filho. Sim. Vamos lá. E é verdade. E eu estava conversando aqui, estava falando exatamente a respeito disso, de que muitas das vezes acontecem essas situações em que pessoas elas são abandonadas pelas famílias, elas têm essa realidade do abandono, tem a orfandade, né? Então e isso causa um trauma nelas tão grande que isso repercute também durante a vida dela, porque o abandono, você se sentir abandonado, é uma coisa que mexe muito com a gente. Assim, não é verdade? O senhor concorda com isso? Muito. Esse dia eu tive uma situação que um rapaz, ele estava totalmente desesperado, totalmente desnorteado na rua e chorando em desespero. E quando eu perguntei para ele o que estava acontecendo, ele falou assim, porque o meu pai não quis me dar um abraço. Eu fui abraçar, ele rejeitou meu abraço. E ele estava totalmente transtornado, totalmente ele não estava passando por um processo naquele momento ali, eu creio, de um sentimento de rejeição, né? E que aquilo ali abalou dele. Então, tem muitos filhos assim, né? Mas só que hoje nós vamos falar de um pai que jamais vai rejeitar o seu abraço. Jamais ele vai rejeitar você. Não importa quantas vezes você precisar, ele sempre vai estar pronto para te abraçar. E as pessoas, elas não compreendem muito isso, né? A própria palavra vem falando assim, que pode uma mãe esquecer do seu filho? Aí ele, né, a palavra continua dizendo, sim, mesmo que ela esqueça, Deus nunca vai esquecer. Então, às vezes as pessoas, elas não compreendem que e hoje, quantos casos que nós vemos, né, de mães que acabam matando seus filhos, e porque, querendo ou não, a natureza carnal, né, o pecado, quando ele passa a habitar dentro do homem, ele transformou a gente em pessoas más, né, com uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma natureza que não quer aliança, que não quer
permanecer nos princípios que o Senhor estabeleceu para a gente, então todas as coisas ela vai fazer para ir contrário àquilo que o Senhor planejou para a gente não viver. Então, quando essas coisas vão acontecendo, essas notícias, quando elas vão saindo, não é outra coisa a não ser a natureza carnal, pecaminosa do homem. Claro que tem influência do inimigo, tem também o agir realmente de Satanás, mas muito mais também existe essa questão dentro de nós, que é todos os dias o que Paulo vai falar, a luta do espírito contra a carne, não é verdade? É verdade. Uma coisa interessante que tem muitas pessoas que ela não se sente agasalhado pelo pai, né? Eu já vi muitas pessoas que elas dizem assim: ah, mas Deus abençoa tanto fulano, mas parece que Deus ama mais aquele, parece que Deus, ele olha mais para aquela pessoa do que para mim, né? E tem até isso na família, né? Ah, o meu pai ama mais fulano, verdade, mais a minha irmã do que a mim, né? Na verdade, eu sou pai, né? Pai da Thalita, pai do Júnior, pai do Abacu, mas não existe assim, uma lógica para você dizer assim, não, eu amo mais esse do que aquele. Não existe, para o pai não existe essa separação, essa divisão. Pelo contrário, a mesma maneira que você agasalha um, você agasalha outro, né? E tem muitas pessoas que têm esse sentimento, né? Muitos filhos, né? Sofrendo a rejeição e às vezes até em depressão com essa mentalidade que não existe, né? Agora, existe uma questão. Existe uma questão que, às vezes, a forma que o pai é abordado é diferente de um filho para o outro. Eu lembro que quando você era menorzinha, né, criança, e às vezes você, quando ia fazer um pedido ou queria alguma coisa, você nunca chegava e falava: pai, eu quero, exemplo, um celular. Pai, eu quero um celular. Não, você nunca chegava assim. A forma que você chega, quando você vai chegar no pedido final, o pai já está com o coração todo arrebentado, o pai já sabe. Né? Ai, verdade. Já chegava assim: paizinho, eu te amo. Me dá um abraço. Ai, pai mais maravilhoso que existe nessa terra. Você sabia que ela iria pedir alguma coisa. Só que a forma do pedido, a maneira que você aborda o pai, quando você vai pedir, não tem como você falar não. Mesmo que você não tenha condição, mas você vai fazer de tudo para corresponder com o pedido do filho, pela forma, né, que ela te abordou, pela forma que ela chegou. E assim também com o nosso pai. A forma que você chega até ele vai definir aquilo que você vai desfrutar. E às vezes nós não desfrutamos porque nós pedimos mal, não sabemos chegar até ele. Não é, Thalita? Sim, sim. E isso é uma coisa que a gente traz muito aqui no Apenas Dele, que é a questão do relacionamento da intimidade. Porque a partir do momento, né, que você começa a cultivar isso, né, com o Espírito Santo, que é aquele que hoje é o nosso elo de ligação também, né, com o Pai, a gente começa, então, a desfrutar desse entendimento de como você consegue falar com o Pai abertamente, de como você consegue ouvir o Pai também abertamente, de como é essa relação, porque não é uma relação mais ali de servo e senhor, não é uma relação mais, sabe? É uma relação, claro, de respeito, tudo, mas é uma relação de intimidade, uma relação de intimidade mesmo, um relacionamento de intimidade. E o Senhor falando nisso, na última live mesmo que nós falamos a respeito do amor, a gente estava falando a respeito disso, que o amor do Senhor é para todos, mas a forma que a gente desfruta do amor são formas diferentes.
Tem pessoas que vão se contentar ali de estar na superficialidade, mas tem pessoas que querem realmente se aprofundar nisso. E quando o Senhor ele se apresenta para nós como um pai, foi justamente através desse ato, né, da cruz que Jesus nos reconciliou com o Pai, mas de tirar a gente da condição de escravo para nos tornar filhos. E isso é uma coisa assim tão grande, é uma coisa que mexe tanto, porque imagina a gente, né, escravizado pelo pecado, escravizado pela maldade, escravizado pelas doenças, escravizado pelas maldições, e de repente o Senhor ele utiliza tudo isso, né, no ato de Cristo, para quebrar tudo isso, tirar a gente dessa condição de escravo para nos tornar filhos. Filhos que podem desfrutar de tudo aquilo que já é nosso. Exatamente. Exatamente. Aquele filho pródigo, ele chegou um momento que ele falou, agora eu vou viver a minha vida. Eu vou seguir o meu caminho. Né? E muitas vezes a gente faz isso, né? Vou seguir o meu caminho, vou seguir aquilo que eu acho que é certo. E ele saiu, né? Saiu. Ele quebrou a cara. E o interessante é que você não vê o pai indagando ele, né? Não vai, fica, não faça isso, não. Deus é um Deus tremendo. Ele acha assim, se o filho acha que aquilo é certo, segue o caminho. Segue seu caminho, né? É o livre-arbítrio. O filho ficou todo arrebentado, ficou para baixo, sem dinheiro, sem nada. Mas o que me chama a atenção é o comportamento dele, é o reconhecer dele. Pô, eu tenho um pai. E o meu pai trata os seus funcionários como se fosse um filho. Né? Pô, eu tenho um pai que ama os funcionários dele, que ama os seus empregados. Pô, se ele me tratar eu como um desses empregados, tá bom demais. Eu vou até ele, vou dizer para ele assim que ele não precisa me receber como filho, mas que ele me receba um dos seus empregados, né? E às vezes passa isso, às vezes nós entramos em cada situação da nossa vida, que às vezes vem esse pensamento, pô, eu não preciso, só mesmo dele me tirar dessa situação, já basta. Só que o interessante é que quando aquele filho ele volta, o pai ele vai de encontro ao filho. Por quê? Porque o pai já sabia, quando o filho saiu, o pai já sabia que um dia ele poderia receber aquele filho. E quando o pai ele se aproxima do filho, ele não quis nem saber o que o filho fez, o que o filho gastou. Não, ele não quis nem saber. Ele recebeu ali aquele maltrapilho como filho. Por quê? Porque o pai ele não ouve a voz, né? A fala, ele não ouve essa fala. Antes dele ouvir essa fala, ele já ouviu o seu coração. É assim com Deus. Antes de você falar qualquer coisa, ele já ouviu o seu coração, ele já sabe a intenção do coração, ele já ouviu o seu coração. Então, é muito interessante isso, por quê? Porque o pai já sabia da intenção do coração do filho. Então, quando o pai ele se aproxima do filho, ele já tinha ouvido o coração dele. Um coração, né, arrependido, um coração que estava ali encharcado de amor, pela forma que o pai talvez iria receber ele, até mesmo como um empregado, né? Deus ouviu o coração dele, né? De uma pessoa que às vezes está passando uma situação tão terrível, né? Que está afastado, que está todo arrebentado, destruído. Deus já ouviu o coração dele. Mas existe uma atitude, né? Se você tomar uma atitude, o pai vai poder te abraçar e ele tem um banquete para você. Amém.
O pai não quer nem ouvir a explicação de nada. Ele só vai te abraçar e vai dizer, sussurrando no seu ouvido, você estava perdido. Agora você foi encontrado. Eu tenho um banquete para você. Né? Você desfruta não como um empregado, mas como um filho. E aí que tá, né? Porque existe um outro lado, né? O lado religioso. Sim. As pessoas vão estar com seus olhares fixos em você e vão dizer, pô, aprontou tudo isso, fez tudo isso, e agora é recebido assim? Cara, Deus não te avalia pelo tanto que você erra. Deus te avalia como um filho. Você é filho, sempre será filho. E sempre vai ser recebido como filho. E engraçado o senhor falar sobre isso, porque um dia deu no meu coração a seguinte frase. Filho não é uma condição de estar, é uma condição de ser. Então você não está filho. Você não está filho hoje, está filho amanhã. Não, você é filho. Eu sou filho. Eu sou filho hoje, eu sou filho amanhã, eu sou filho depois da manhã, eu sou filho até depois do fim. Então essa é uma grande diferença. E quando o Senhor fala isso, que Deus ele não avalia o tanto que a gente, né, acerta, o tanto que a gente erra, tem aquela passagem daquela mulher pecadora. Você lembra aquela passagem que ela vai até a Jesus e ali, num ambiente onde ela nem tinha sido convidada, e ali ela se prostra aos pés de Jesus, derrama suas lágrimas nos pés de Jesus, seca as lágrimas ali, lava literalmente, seca com os cabelos dela. E o que é interessante que quando Jesus, né, que conhece os pensamentos também, ele fala assim, porque o Simão que estava lá recebendo Jesus, pensa a respeito disso, fala assim, nossa, Jesus, se soubesse quem é essa mulher que está colocando as mãos, quem está pegando nele, quem está ali com ele não deixaria, nem tocaria nela, nem deixaria ela fazer isso. E aí Jesus simplesmente volta-se para ele, né, e fala a respeito do comportamento, de como o comportamento deles foram diferentes. Porque Simão, que deveria receber Jesus, né, de toda uma forma, com toda uma preparação segundo os padrões religiosos ali dos judeus, não recebeu. E aquela mulher, de forma até mesmo informal, recebeu, e Jesus termina falando para ele assim, olha, contando aquela história, que existiam 2 homens, e um devia 50 denários, e o outro, agora não me lembro, 500, vamos dizer assim, não me lembro muito bem dos valores. E que a pessoa pega, e a pessoa para quem essas pessoas deviam, perdoou as 2 dívidas. E aí Jesus pergunta assim, quem você acha que vai amar mais? A pessoa que foi perdoado 50 ou a pessoa que foi perdoado 500? E aí Simão fala assim, aquela quem ele mais perdoou. E aí Jesus fala assim, vira para a mulher e fala, os teus pecados são perdoados. Então a gente vê que a relação não é a questão do quanto você faz, mas o quanto de amor você libera, o quanto de amor você realmente exerce. E isso é um segredo. Deus ele não está procurando pessoas perfeitas, ele não está olhando a sua aparência, ele não está olhando aquilo de bom e ruim que você faz, ele está olhando realmente o seu coração. Exatamente. E me faz lembrar de uma passagem onde que, quando Pedro, né, sob uma forte pressão, né, um momento muito doloroso, um momento de grande angústia, e parece que quando você está num momento de grande angústia, parece que o oxigênio da mente foge. E você não tem, assim, habilidade de um bom raciocínio, né? Foge aquela habilidade de você ter um gatilho rápido, né? E quando Pedro, ele é abordado, né? E ele, naquela abordagem, ele nega Jesus, mas aquele negar, nós precisamos entender que aquele negar foi de boca para fora. E quando ele nega que Jesus, ele olha para Pedro, era como se Jesus estivesse dizendo assim, tá? Cara, você falou que não me conhece, mas eu não ouvi isso. Eu ouvi a voz do seu coração.
o que o seu coração diz. O seu coração transborda por mim. E eu vi isso. Então, naquele olhar de Jesus para com Pedro, Pedro não se sentiu abandonado por Jesus, mesmo Pedro tendo negado. Porque naquele olhar, foi um olhar tão encharcado de amor, como se Jesus estivesse dizendo, eu te entendo, cara, eu entendo que você está sob pressão, eu te entendo que o seu mestre vai ser crucificado, e eu te entendo, cara, fica tranquilo. Você é meu amigo, você é meu camarada, nós vamos andar junto. E naquele momento, Pedro começa a chorar. E a chorar. Aquele remorso, aquele sentimento, aquela coisa como se ele tivesse realmente negado Jesus, aquilo ali foi limpado. E ele se sentiu amado. Não precisou Jesus dizer nada, simplesmente um olhar. E um olhar, às vezes, quer dizer tudo, né? Às vezes, no seu olhar, você pode mudar o dia, o ano, a vida de uma pessoa. E é naquele momento, naquele olhar, a vida de Pedro foi uma explosão. O gatilho voltou a ser rápido, o oxigênio voltou no seu cérebro e ele, uau, tem alguém que me ama e que me entende, né? E é isso que muitas pessoas precisam entender. Por quê? Porque ele se sente tão pecador, tão pecador, tão pecador, e nós fomos ensinados na religião que Jesus é aquele que castiga, que Jesus é aquele que quer te ferrar, que Jesus é aquele que quer te destruir, e você recua. E você nunca quer dar um passo a frente, um abraço do Pai, porque você se sente indigno. Você acha que você não é digno de receber o perdão, você não é digno de receber aquele abraço, porque a religião te ensinou isso. Mas, na verdade, o que realmente Jesus está ouvindo é o seu coração, a intenção do seu coração. Só basta você sair desse lugar e receber o abraço do Pai e desfrutar de tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Sim. E como foi colocado aqui, até mesmo nos comentários, que a gente não foi ensinado a conhecer a Deus, né? A gente foi ensinado, né, a seguir regras, a seguir padrões, a idealizar um ideal de pessoa, um ideal de cristão, mas a gente não foi ensinado a conhecer Jesus, a ter um relacionamento com Ele, a mergulhar na profundidade do amor dele. Essas coisas não foram ensinadas pra gente. A gente aprendeu regras, né? O que não fazer, o que não ser, como agir, mas isso não foram princípios estabelecidos na gente mediante realmente um relacionamento, você conhecer. E é diferente. Eu olho para mim, e o senhor também já deve ter, né, com a sua trajetória de vida, de quando o senhor era criança, de como que era para o que é hoje. Não é verdade? Com certeza. A diferença. Muito grande. E me faz lembrar de Samuel, né? Samuel ele foi repreendido por Deus. Por quê? Porque quando ele estava olhando para os filhos de Jessé, e ele começa a dizer, uau, um desses aí, Deus escolheu. É um desses aí que vai ser rei de Israel. Quer dizer, nós somos muito prontos para olhar, né, a aparência, a situação em si. E às vezes nós julgamos aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. A realidade é aquilo mesmo, né? O que está diante dos nossos olhos, aquilo é uma realidade. Mas aquilo não é uma verdade. Né? É verdade, exatamente. Uma pessoa totalmente destruída, totalmente desprovida, aquilo é uma realidade. Mas você está olhando, só que você existe um abismo que você não consegue ver. Você não sabe que aquela pessoa destruída, que aquela pessoa naquela situação, daquela realidade, nós não conseguimos entender a verdade daquela pessoa. O grau de relacionamento daquela pessoa com Deus. Aos seus olhos, você já condena.
Mas Deus, ele disse assim para Samuel: Samuel, cara, você está olhando a aparência? Você está olhando aquilo que está diante dos seus olhos? Samuel, eu não vejo assim, cara. Eu vejo totalmente diferente. Não é assim. Quer dizer, Samuel nem sabia que existia outro filho de Jessé, né? Nem sabia. Quer dizer, mas estava lá um menino que ninguém conhecia, ninguém sabia seu nome, ninguém sabia sua história, mas era um cara que mexia com o coração de Deus, com as suas músicas. Era um cara que já tinha matado um leão, porque queria devorar as ovelhas de seu pai. Ninguém sabia disso. Era um cara que já tinha matado um urso, porque queria devorar as ovelhas do seu pai. Quer dizer, era um valente anônimo. E tem muitos anônimos por aí, né? E que, às vezes, os nossos olhos são focados em expectativas erradas, em realidades erradas. Mas que os nossos olhos possam mudar, porque quando nós vemos com um olhar de Deus, nós entramos em uma dimensão onde muitas pessoas que, infelizmente, ainda não estão nesse nível, conseguem alcançar, né? E é desse jeito, Deus, ele contraria a lógica humana, né? Exatamente, porque ele não tem um padrão definido. E você só vai entender como a sua vida, como você deve agir, como você deve seguir a sua vida, não tem outra forma senão através do relacionamento nosso com Deus, né? Porque se não for através desse relacionamento, se você começar... Porque, por exemplo, eu entendo hoje que essa é uma possibilidade da gente conversando aqui, de pessoas verem, assistirem e serem de alguma forma impactados, transformados e até mesmo despertados, e isso é muito bom. Mas o que vai fazer diferença na sua vida não são as palavras que saem da minha boca, não são as palavras que saem da boca do meu pai, não são essas palavras, são as palavras que saem realmente do Senhor, através daquilo que você escuta dele. E é uma coisa assim, uma vez, pai, eu tava, até já contei isso outras vezes, mas uma vez eu tava sentada na mesa e eu lembro que tava a mãe, a Josi, e a gente tava ali compartilhando, tava até rindo algumas coisas que estavam acontecendo. E naquele momento eu tive um insight, na verdade. Meus sentidos foram literalmente arrebatados daquele momento e eu comecei a me ver com uma faixa. E essa faixa, ela prendia todos os meus olhos, tampava os meus olhos e eu não conseguia enxergar nada. E aí, sabe? E aí eu, meu Deus, mas o que está acontecendo? Onde eu estou pisando? O que vai acontecer? Para onde eu vou seguir? E de repente o Senhor, ele falou assim para mim, o Espírito Santo. Ele falou assim, é isso que eu estou estabelecendo na sua vida. A partir de hoje você não vai andar por aquilo que você está vendo. A partir de hoje você não vai estar andando por aquilo que você está vendo, por aquilo que você acredita. A partir de hoje eu quero estabelecer em você a sensibilidade de ouvir a minha voz e seguir a minha voz, a minha direção. E isso eu tomei tão fortemente para mim que a partir daquele momento eu entendi que de todas as vozes que eu estou ouvindo, de todas as vozes que falam comigo, vozes de pessoas, o próprio inimigo ele soa nos nossos ouvidos com ardis, com setas, o mundo, e de todas essas vozes que ecoam, a voz principal que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor. Mas, e aí, como é que acontece? Mas como é que eu vou ouvir a voz do Senhor? São muitas vozes e cada uma fala de um jeito e aquela gritaria. E aí, como que a gente consegue descobrir? Como a gente vai conseguir ouvir a voz do Senhor? E aí eu aprendi esses dias uma coisa maravilhosa que me ajudou muito mais a receber isso. Que a voz do Senhor, ela tem um diferencial. A voz do Senhor, ela é calma e é suave. Sim. Se a voz aí tá gritando, se a tua alma tá gritando, se essas, sabe, tá te fazendo ficar eufórico, sabe, ansioso, então essa não é uma voz para você seguir. Porque a voz do Senhor, ela vai trazer calmaria ao seu coração e conforto e direção. Então, muitas das vezes a gente vai ter que fazer o quê? Ficar em silêncio mesmo.
e silenciar, parar para que a voz do Senhor seja audível, para a gente poder reconhecer. Como é que a gente vai reconhecer essa voz do Senhor? Através do nosso relacionamento, através da nossa intimidade com Ele. E isso é uma coisa que não dá para ser gerado de qualquer forma, né? Exato. Elias na caverna, né? Ah, é verdade. Veio o terremoto, veio a tempestade, o barulhão todo, e ele falou, uau, Deus está aí. Não, Deus não estava. Mas de repente uma voz, ei, Elias, né? E era Deus, naquela voz calma, serena. Sai daí, cara. Tem profeta para você ungir, tem rei para você ungir. O que você está fazendo aí nessa caverna? Não é? Então, é isso mesmo. Topzera. Você fala. Sim, e são coisas que vão despertando a nossa vida e que vai trazendo transformações. E é isso que eu falo. Esse momento é bom, a gente mesmo, a gente tem sido assim, despertados assim, de uma forma muito intensa por uma pessoa que a gente tem ouvido bastante, que é o Pablo Marçal. E ele é um homem que assim, a gente sabe de Deus, de propósito, que tem ativado a gente em muitas coisas, mas a gente sabe que ele é um dos apoios, não, uma palavra muito forte, mas seria uma das pessoas que está sendo influenciadora, está conseguindo, assim, despertar a gente. Mas muito mais que ele, é o Senhor. O Senhor é a nossa prioridade, o Senhor é o principal. E às vezes as pessoas elas querem se agarrar a pessoas, elas querem se agarrar a como se fala, amuletos. O Senhor que fala bastante isso. A mãe também. Eu nem sei quantos minutos nós temos ainda aí, e tá tão bom. Tem ainda mais uns minutos, uns 15 minutos, 10. Ah, top. Com certeza, porque existem pessoas que ela consegue entender quem ela é em Deus, e quando você começa a entender quem é você em Deus e quem é Deus em você, já não tem mais barreiras. Não é mais pelo que os outros falam, para o que os outros determinam, o que os outros querem que você seja. Porque a religião é assim, você segue o padrão dela, então ela quer que você seja aquilo, né? Que você siga o modelo, que você siga aquele padrão. Caso você não fizer, você está descartado, né? Mas é por isso que existe muitos filhos pródigos ainda que não voltou para o abraço, porque primeiro que ele está preso a um sistema, né? E esse sistema aprisionou de uma tal forma que ele não consegue se desprender daquele sistema, não consegue ir para o abraço do pai. Está preso a um sistema ainda. Então tem muitos filhos pródigos que ainda estão presos, né? Ele acha que se ele não seguir aquele modelo, ele não vai se aproximar de Deus. Pelo contrário, né? Então existem pessoas que eles estão fora porque ele acha que ele precisa seguir aquele modelo, e ele na situação que está, ele não consegue seguir o modelo, então Deus então está descartado. Ou pelo contrário, Deus descartou ele porque ele não consegue seguir aquele modelo. Não é mais por você orar, não é mais por você jejuar, não é por você se esforçar pelo seu esforço que o Pai vai te receber. Não é. Cara, não precisa disso. É só você aceitar quem você já é. Pronto. Não precisa mais de esforço. Quando Deus, né, a Trindade, né, que eles dizem assim, haja luz, houve luz, haja os peixes, houve peixe, haja e houve, haja e houve. Mas é interessante que quando Deus, ele formou o homem, que ele pega, né, com as suas mãos, eu acredito, barro, né, e ali vai modelando aquele boneco, né, vamos dizer assim, e vai modelando e modelando. Sim. Cara, quando ele sopra nas narinas e houve vida, ele diz, aqui está a minha casa. Construí um templo para mim. Eu sou tão grande, mas
aqui está a minha casa. E a Bíblia diz que ele amou tanto aquilo que ele criou a sua imagem, a sua semelhança, a sua casa, a sua morada, e quando o homem peca, ele projetou um meio para que o homem não fosse destruído, para que a sua casa não fosse destruída. Né? Ele planejou um meio para que o homem não fosse destruído. E hoje, nós vemos os grandes templos, a grande estrutura física, e interessante o que foi falado, né? No domingo passado, na sua live da... Lisandra. Lisandra. Que existe pessoas que elas só se movimentam através de uma estrutura. Mas eu acredito que o que está acontecendo nesses dias, com essa pandemia e tantas outras coisas que vão surgir, é realmente Deus destruindo a grande Babilônia. Porque hoje eu entendo que a grande Babilônia é a própria religião. E Deus está destruindo essas estruturas para que as pessoas entendam que Ele é o templo, que Ele é a morada. E quando você entende isso, gente, você já não precisa mais de uma estrutura para se mover. Você já não precisa de mais uma estrutura para achar que você está perto de Deus. Você já não precisa mais de um microfone, de um púlpito, de uma estrutura gigantesca para achar que você está próxima de Deus. Na verdade, quando você entende que você é a morada, pronto, você já saiu da Babilônia. Entende isso? Sim. E isso é mais profundo, né? Profundo porque saber que nós fomos escolhidos para isso, né? Você existe porque Deus ele pensou em você para ser essa morada, para ser parte da família dele. Você não está no mundo por acaso, a gente não está no mundo por acaso, não foi à toa. Não, a gente foi pensado. Eu estava pensando sobre isso, né? Deus ele pensou em mim. Eu não nasci do nada, não fui criada do nada. Não, gente, Deus pensou em mim. Eu sou fruto do pensamento de Deus, do desejo de Deus, do anseio de Deus. Então, Deus, ele me desejou, e não só a mim, mas todas as pessoas. Então, muitas vezes, você que talvez está em casa, está se sentindo assim, abandonado, um filho perdido, alguém que não teve o amparo do pai, não teve o amparo da mãe, passou por várias situações também de abandono. Mas o caso é, você foi pensado por Deus, você é desejado por Deus, e o seu coração é um coração onde Deus ele mais tem um anseio por ele. Deus não tem anseio pela sua perfeição, não tem anseio pela sua estrutura física, ele não tem anseio, não, o Senhor ele deseja seu coração, e tudo que for acontecer de transformação vai acontecer de uma maneira natural, através do seu relacionamento e da sua intimidade com ele. E é muito forte essa questão da religião. Mas hoje a gente vai conseguir terminar mais ou menos certo. O tempo já praticamente está acabando. E eu queria que você passasse muito rápido, né? Mas é porque falar de Deus, falar sobre isso é muito forte, é muito prazeroso e edificante para nós. Mas eu quero que você deixe um recadinho para quem ouviu, quem esteve aqui, e a sua despedida também. A gente agradece muito, muito, muito a sua participação, aquilo que flui do Senhor, você sabe disso, que a gente... eu tenho um prazer de ouvir o Senhor, de conversar com o Senhor, porque as nossas conversas são conversas que sempre edificam e sempre dão direcionamento, e o Senhor você sabe, né, que o Senhor é um referencial para mim, eu te amo muito. Mas pode fazer suas considerações. A honra é minha, muito prazer de estar aqui, né, uma alegria muito grande, e que essas pessoas elas possam ser alcançadas, não através de um sistema, não através de um modelo humano, de uma estrutura física, mas que elas possam realmente, como disse aqui, né, a mensagem, que às vezes a pessoa não descobriu a verdade que está dentro dela. E quando ela descobre, quando ela entende a verdade que está dentro dela, tudo flui, né? Tudo flui. Então, se você se sente um rejeitado, um abandonado, um filho pródigo, não
não espere o sistema, não espere que esse modelo humano vai te aproximar de Deus. O que que vai te aproximar se você já é filho, se você já é amado, se você já é querido, se você já é um projeto, né? É só você aceitar. Então não precisa de um sistema para você receber esse abraço. É só você aceitar o abraço. É só você descobrir essa verdade que está dentro de você. Então, aproveite agora esse momento e sinta o abraço, né, do Pai, do nosso Pai querido, nosso Abba, né, do nosso Paizinho. É só você receber o abraço dele e está tudo certo. Só isso, não precisa mais nada. Não precisa você jejuar 9 dias, 10 dias, 11 dias. Não precisa você orar 18 horas por dia para que você se sinta perto. Aceite quem é você. Um filho amado, um filho abençoado. Amém. Glória a Deus. E a gente recebe essa palavra e é o que eu falo. A gente tá em outro momento e eu coloquei, a gente tem estabelecido aqui dentro da nossa casa, eu e meu esposo, que a gente está vivendo 100% daquilo que o Senhor planejou pra gente. E se esse também é o seu desejo, então não tem outro caminho. O Senhor, ele vai te dar direcionamento, realmente, sabe? Tire um tempo do seu dia para estar com o Senhor e deixar que Ele flua e que Ele te oriente. Porque a principal orientação da sua vida, claro, Ele usa pessoas para nos ajudar, mas a orientação principal das nossas vidas tem que partir do Senhor, escutar a voz dEle e seguir aquilo que Ele fala. E só para deixar um beijo para todo mundo que participou, vi aqui também a Iô mandou pra gente agora, o primo esteve, Josias, mandou pra gente também, que saudade de vocês, a Érica, a mãe, um beijão, mãe, te amo muito, tio Luiz, a família toda, todo mundo que entrou e participou, um prazer vocês aqui, espero que de alguma forma isso tenha edificado a sua vida como edificou a minha. Beijão, um beijão pra todo mundo, viu? Para todos, que Deus ilumine as nossas vidas todos os dias. Nós já somos iluminados, né? Abençoados. E, por favor, Pai, termine esse momento com uma oração para a gente. Senhor Deus, nós agradecemos, acreditando que a Tua palavra é aquela que produz em nós um efeito de transformação, de libertação, e que através dessa oração, aqueles que não se sentem digno, aqueles que não se sentem filho, que eles possam ser alcançados e que ele possa descobrir essa verdade dentro dele, que ele é um filho amado e um filho desejado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, paizinho, te amo. Amo você.